O grande Eduardo Barão conosco, e aí eu fui dar uma olhada aqui no assunto do Barão, e, e assim, não sei se eu acho graça, se eu fico perplexo, mas o fato é o seguinte: reunião convocada pelo chefe, pelo secretário de Defesa, no caso, que seria o nosso ministro da Defesa aqui no Brasil, para determinar ao alto oficialato das Forças Armadas americanas um código de conduta estrito, corroborado por Donald Trump. Tem que unificar tudo, Eduardo Barão. Boa tarde. Fala, Andreasa, boa tarde para você, para a Michelle, para todo mundo no Brasil. Foi uma ação inédita na história americana, o que aconteceu hoje na Virgínia, com a convocação desses militares do alto escalão, inclusive alguns que estavam fora do país em missão, que foram chamados para receber ordens ali do Pete Hegseth, que é o secretário responsável pela área, né? Agora é o secretário de guerra, né? Não é mais é Ministério da Defesa, é o Ministério da Guerra. E a partir de agora, as Forças Armadas Americanas vão ter que seguir essa linha de conduta anunciada pelo secretário, apoiado por Donald Trump, que também esteve presente, né, nessa cerimônia. Segundo ele, é uma cultura woke dentro dos militares e, por isso, a partir de agora, isso vai acabar. Todos têm que estar em linha, magros, com a barba feita. Então, são indicadores novos da política de Donald Trump, também relacionado às Forças Armadas. No discurso, o presidente americano, além de ter apoiado o secretário Hegseth, também disse que as Forças Armadas poderão ser utilizadas no dia a dia, aqui dos Estados Unidos, em cidades americanas, para combater o que ele chama de terror interno. É um cenário, né, em que os militares assistiram a tudo calados, não ouviram, dá para ouvir um pio, nada, e saíram também quietos dessa sala de reunião, atendendo, claro, uma hierarquia, como acontece no Brasil, do chefe de Estado, no caso, o presidente americano. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer daqui para frente, depois dessa reunião inédita, que eu insisto, trouxe ali a mais alta patente de todas as Forças Armadas, diferentes categorias, na Virgínia, mas é uma ordem do presidente americano Donald Trump, do seu secretário de guerra, esse enquadramento à ideologia do atual presidente dos Estados Unidos. E eu imagino que ele deve estar muito ansioso, o Trump, né, Barão? Esperando aí, afinal, uma resposta do Hamas, aquele plano que foi apresentado ontem, e que eu vi aqui que o Trump falou, olha, no máximo 3 ou 4 dias para uma resposta, mas por enquanto nada, né, do Hamas se pronunciar oficialmente, apenas informações extraoficiais de que estão analisando, mas que acharam tendencioso o plano para o lado de Israel, nenhuma novidade nisso, né? Pois é, não é a primeira tentativa do Trump, né, em fechar esse acordo. Mudou um pouco, aliás, mudou bastante os termos. No primeiro acordo que ele propôs lá em fevereiro, as pessoas que moram na faixa de Gaza tinham que ser todas retiradas. Agora não, foram convidadas a continuar ali em meio aos escombros e tudo mais. O Trump costurou esse acordo na semana passada, quando ele esteve aqui em Nova York com os países árabes, e ontem na reunião que teve com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Mas ainda falta, como você falou, a resposta por parte do Hamas, que não veio. E aquela história, né? Se o Hamas não aceitar esse acordo, o Trump e o Netanyahu já disseram que vão continuar com os ataques na faixa de Gaza. Valeu, Eduardo Barão, sempre conosco. Atenção, às terças e quintas, ao vivo. Sempre um prazer, sempre muita informação. Abraço, Barão. Até. Grande abraço, prazer tudo meu. Bom trabalho para vocês. Valeu. Grande Eduardo Barão conosco, e aí eu fui dar uma olhada aqui no assunto do Barão, e assim, não sei se eu acho graça, se eu fico perplexo, mas o fato é o seguinte: reunião convocada pelo chefe, pelo secretário de Defesa, no caso, que seria o nosso ministro da Defesa aqui no Brasil, para determinar ao alto oficialato das Forças Armadas americanas um código de conduta estrito, corroborado por Donald Trump. Tem que unificar tudo, Eduardo Barão. Boa tarde. Fala, Andreasa, boa tarde para você, para a Michelle, para todo mundo no Brasil. Foi uma ação inédita na história americana, o que aconteceu hoje na Virgínia, com a convocação desses militares do alto escalão, inclusive alguns que estavam fora do país em missão, que foram chamados para receber ordens ali do Pete Hegseth, que é o secretário responsável pela área, né? Agora é o secretário de guerra, né? Não é mais Ministério da Defesa, é o Ministério da Guerra. E a partir de agora, as Forças Armadas Americanas vão ter que seguir essa linha de conduta anunciada
pelo secretário apoiado por Donald Trump, que também esteve presente, né, nessa cerimônia. Segundo ele, é uma cultura woke dentro dos militares e por isso, a partir de agora, isso vai acabar. Todos têm que estar em linha, magros, com a barba feita. Então, são indicadores novos da política de Donald Trump, também relacionado às Forças Armadas. No discurso, o presidente americano, além de ter apoiado o secretário Hegseth, também disse que as Forças Armadas poderão ser utilizadas no dia a dia, aqui dos Estados Unidos, em cidades americanas, para combater o que ele chama de terror interno. É um cenário, né, em que os militares assistiram a tudo calados, não ouviram, dá para ouvir um pio, nada, e saíram também quietos dessa sala de reunião, atendendo, claro, uma hierarquia, como acontece no Brasil, do chefe de Estado, no caso, o presidente americano. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer daqui para frente, depois dessa reunião inédita, que eu insisto, trouxe ali a mais alta patente de todas as Forças Armadas, diferentes categorias, na Virgínia, mas é uma ordem do presidente americano Donald Trump, do seu secretário de guerra, esse enquadramento à ideologia do atual presidente dos Estados Unidos. E eu imagino que ele deve estar muito ansioso, o Trump, né, Barão? Esperando aí, afinal, uma resposta do Hamas, aquele plano que foi apresentado ontem, e que eu vi aqui que o Trump falou, olha, no máximo 3 ou 4 dias para uma resposta, mas por enquanto nada, né, do Hamas se pronunciar oficialmente, apenas informações extraoficiais de que estão analisando, mas que acharam tendencioso o plano para o lado de Israel, nenhuma novidade nisso, né? Pois não é a primeira tentativa do Trump, né, em fechar esse acordo. Mudou um pouco, aliás, mudou bastante os termos. No primeiro acordo que ele propôs lá em fevereiro, as pessoas que moram na faixa de Gaza tinham que ser todas retiradas. Agora não, foram convidadas a continuar ali em meio aos escombros e tudo mais. O Trump costurou esse acordo na semana passada, quando ele esteve aqui em Nova York com os países árabes, e ontem na reunião que teve com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Mas ainda falta, como você falou, a resposta por parte do Hamas, que não veio. E aquela história, né? Se o Hamas não aceitar esse acordo, o Trump e o Netanyahu já disseram que vão continuar com os ataques na faixa de Gaza. Valeu, Eduardo Barão, sempre conosco. Atenção, às terças e quintas, ao vivo. Sempre um prazer, sempre muita informação. Abraço, Barão. Até. Grande abraço, prazer todo meu. Bom trabalho para vocês. Valeu.